Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria, e no âmbito do tutorial do Google Jamboard, a aula de hoje é mostrar como funciona a edição colaborativa de gems dentro do Google Jamboard. Portanto, eu vou usar aqui dois dispositivos. No computador eu vou estar com o perfil professor, enquanto que no meu celular eu vou estar com o perfil discente. Então, basicamente, como são os dois perfis diferentes, então aqui está o iPad já ligado e configurado no meu e-mail. Por que eu vou começar com o e-mail? Porque, enfim, é por onde chega o convite especificamente. E aqui no computador, então, vamos mostrar exatamente como que fica uma visão e no iPad outro dispositivo. Então, vou começar diretamente passando para o Google Jamboard. Então, vou acessar o Google Jamboard aqui pelo menu do Google Apps, Jamboard, ok? Carregando todos os gems editados dentro do meu perfil. Tem uma série deles aqui, usados como exemplo em boa parte das aulas. E eu vou criar um novo gem aqui para fazer o compartilhamento. Então, vou mostrar na prática como o compartilhamento acontece. Então, inicialmente eu vou batizar. Por que eu vou batizar? Já que vai ser compartilhado, eu quero que a outra pessoa saiba exatamente o que ela está recebendo. Então, vou colocar aqui gem compartilhado. Então, só para deixar claro do que se trata. E aí, obviamente, como eu quero, por enquanto, todo gem criado por qualquer perfil, ele é especificamente particular, então eu quero compartilhar. Então, como aqui eu estou com a minha conta institucional, @gmail, eu vou convidar a minha conta pessoal, @gmail. Então, minha conta UFSM vai convidar minha conta Gmail. Eu vou passar como perfil de editor, até para verificar como acontece a questão de edição aqui no iPad e a edição aqui dentro, como um visualiza o outro. Notem que ele já pega o nome que foi batizado o gem, para ir exatamente como link. Se eu quiser deixar uma mensagem, coloco aqui e dou enviar. O que vai acontecer ao clicar no enviar? O enviar vai gerar um e-mail que vai ser enviado para a conta da pessoa ou das pessoas que vocês configuraram aqui em cima. Então lá na minha conta Gmail, que é aqui no meu iPad, ou seja, estou até esperando esse e-mail aqui, vai aparecer esse convite aqui. Então o que vai acontecer? Vou clicar em enviar aqui no notebook. Vai aparecer aquela mensagem padrão avisando que essa conta Gmail não faz parte do G Suite for Education da universidade, na qual eu faço parte. E eles me perguntam, você quer compartilhar mesmo assim com a pessoa de fora? Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Compartilhar mesmo assim. Então, ou seja, feito o convite, vou agora me dirigir ao iPad de forma a verificar o que acontece. Bom, eu vou atualizar aqui para forçar a atualização aqui do e-mail. Em questão de instantes, ok, chegou. Então chegou um e-mail, vou selecionar o e-mail para ver o que acontece. Esse e-mail diz gem compartilhado. Note que a primeira coisa que aparece aqui é o título do gem que foi batizado ali, que é o mesmo título que foi dado no renomear o gem lá no desktop, no notebook. Diz quem fez o envio, então, se eu for no detalhe, eu vejo aqui que é o @ufsm que fez o envio, giovanni.berlotto@ufsm.br, e dizendo que você foi colaborado, ou seja, essa conta aqui foi convidada para colaborar no gem. E já tem o link para abrir o Jamboard. Clicando nesse link aqui, automaticamente cai para o aplicativo Jamboard, assumindo que ele esteja instalado, senão não vai pedir para instalar para fazer a instalação. Vai fazer a carga desse gem aqui no iPad e, consequentemente, a partir de agora nós vamos ter exatamente a edição colaborativa. Deixa eu só confirmar se a nossa Wi-Fi aqui está... a nossa Wi-Fi aqui, deixa eu fazer uma substituição dela. Acontece isso nas melhores famílias. Atualizando aqui, ok. Então, se já aconteceu algo errado, porque realmente estava no Wi-Fi, reconfigurou, vou voltar lá para o Gmail. Então, voltando, abrir em Jamboard, carregando, e agora sim. Ou seja, abriu. Notem aqui no computador o que está acontecendo. Eu vejo exatamente quem são os membros que estão editando, ou seja, quem é o titular da conta, no canto superior direito, e no centro da tela eu vejo exatamente quem são as demais pessoas que estão utilizando. Nesse caso, apenas mais um, que é o meu perfil @gmail. Aqui no iPad, nessa interface, não aparece quem são as pessoas que estão acessando. Mas se eu clicar nesse botãozinho aqui, onde mostra os vários frames de um gem, vocês percebem onde está, ou seja, em que frame está cada uma das outras pessoas. Então aqui eu percebo que a conta do professor dessa turma está no frame 1, que aliás é o único. Por exemplo, vamos fazer aqui no professor, o professor vai criar o segundo frame, criei aqui no desktop, já apareceu o segundo frame, e notem como o professor está no segundo frame aqui, o ícone dele já aparece sobre o segundo, ou seja, esse é o local onde o professor está olhando naquele momento. Então, dessa maneira,
na interface do iPad vocês conseguem saber exatamente onde cada usuário, digamos assim, daquele Jam compartilhado está acessando naquele exato momento. Se vocês clicarem isso no desktop, exatamente a mesma interface. Então aqui vocês percebem que no segundo frame, o Giovanni, que é o aluno, foi convidado, também está olhando. Então, ou seja, o professor consegue saber aonde exatamente cada uma das pessoas que está acessando aquele Jamboard naquele exato momento está olhando. Então, basicamente, se eu tivesse 4, 5 ou 6 pessoas, ao fazer a maximização dessa tela aqui, o professor consegue visualizar, e não só o professor, assim como todos os alunos também, aonde cada pessoa está. E aí, por exemplo, supondo que estivesse usando um aplicativo de áudio ou videoconferência, por exemplo, poderia chamar a atenção pessoal, foco aqui no segundo frame, que o objetivo da aula hoje é essa. Portanto, vou voltar aqui para o primeiro frame no desktop, vou vir para o primeiro frame aqui no iPad também, de ideia de mostrar o que acontece quando está sendo feito a edição. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, já que eu estou com o iPad, vou usar as ferramentas de assistência, por exemplo. Então, para escrever um nome. Então, vou botar aqui como se fosse uma disciplina, por exemplo, de compiladores. Ou seja, o iPad, assim como os tablets Android, também tem a potencialidade de reconhecimento de escrita, que foi o que eu fiz agora, ou seja, para ficar uma escrita um pouquinho mais efetiva, então automaticamente ele reconhece a escrita e traz para cá. Notem que no desktop isso apareceu imediatamente. Então, ou seja, tudo aquilo que vai sendo feito num, o outro visualiza automaticamente. E mais, como aqui no tablet eu estou marcado, ou seja, está selecionado a aba compiladores aqui, ou seja, a palavra compiladores, notem que aqui no desktop a palavra está com o íconezinho daquele usuário. Quer dizer que aquele usuário está com essa seleção destacada, está marcada dentro de todas esse campo em particular. Por exemplo, se o professor aqui vai colocar uma nota, ok, por exemplo, em azul, e salvar, vamos dizer que vai arrastar para baixo aqui, por exemplo, nota que acontece no iPad, aparece a animação que o professor acabou de fazer, e mais uma vez, como o professor está selecionando, ou seja, essa sessão está marcada por ele nesse momento, o ícone aparece. Quando o professor clica fora, deixou de marcar, automaticamente essa seção não está mais selecionada aqui. Ou seja, se o professor selecionar agora a palavra compiladores, vai aparecer para o aluno que o professor também está selecionando essa mesma área. Então é uma forma que, para quem já está usando as ferramentas do Google Docs, o Google Planilhas e Google Apresentações, por exemplo, que já é o uso comum nessas plataformas do Google, de identificar para as demais pessoas que estão acessando no mesmo momento o que cada um está fazendo. Por exemplo, vamos supor que o aluno agora aqui, por exemplo, ele vai criar uma nova nota adesiva. Então, oi, que seja, em amarelo. Você já colocou, perfeito. Note que no computador o que aconteceu, apareceu a ediçãozinha ali, ok, finalização. Só que agora, se o professor, se ele fizer um desfazer, o que vai acontecer? Ele vai desfazer o oi, que foi a última coisa que foi colocada aqui no Jam, ou ele vai desfazer a última coisa que ele fez, independente do que os outros fizeram nesse meio tempo. Façam suas apostas. 3, 2, 1. Então, se fizer desfazer, notem que ele desfez a movimentação desse ok daqui para cá, que era o que tinha sido feito antes. Que agora eu vou refazer aqui, clicando nessa seta. Então, notem que o que acontece? O professor só consegue desfazer as ações que ele fez. O aluno consegue desfazer as ações que só ele fez, e assim por diante. Cada um é responsável pelas suas ações. Ah, mas o professor então não tem ação, não tem poder sobre os outros? Tem. Primeiro que eu posso tirar o poder de edição para cada um dos alunos, que aí, consequentemente fica só o professor no caso, mas ele pode, não gostei dessa nota aqui, e remover, não tem problema. Ou seja, a ideia, obviamente, é que todos têm o poder de edição sobre tudo. Inclusive, o aluno pode pegar essa nota aqui e colocar para qualquer outra parte. Então, ou seja, o que for criado num Jam compartilhado não tem dono. Todo mundo pode editar. O professor quer modificar aqui o tamanho dessa fonte aqui, por exemplo, ele pode fazer tranquilamente que vai atualizar para todo mundo. Note que mexeu num, mexeu no outro também. Agora, a propriedade, digamos assim, de desfazer o que ele acabou de fazer, supondo que aqui no aluno, não, professor, não quero desse tamanho, quero outro, o aluno vai ter que ir lá e refazer e deixar como estava. Porque ele não pode simplesmente clicar aqui nesse botãozinho desfazer e refazer uma ação que o professor fez. Ele só consegue desfazer as suas próprias ações. Isso é importante. Aqui uma função que talvez não ficou bem explicada na parte do texto. Por exemplo, se eu quisesse fazer alguma modificação na palavra aqui, por exemplo, não quero mais, só quero compilar, a palavra compila, não quero mais dores. Então, ou seja, eu posso ir cortando aqui no caso, eu vou fazendo
xizinhos, às vezes não é perfeito o movimento aqui. Ele achou um outro caractere, compilar. Ok, vamos deixar compilar que fica uma palavrinha um pouco mais adequada. Ok, então, ou seja, vocês vão só cortando as letras no caso e automaticamente elas vão saindo. Assim como eu posso, por exemplo, agora escrever uma nova palavra, compilares. Então, juntar o ES, pega essa palavra aqui, arrasto para cá, e aí, consequentemente, eu tenho isso. Então, seja uma facilidade de edição para quem está usando a caneta no iPad. Isso, obviamente, não tem no desktop, enfim, característica do Google. Lembrando que essas ferramentas, tanto o aplicativo no iPad quanto o desktop, são ferramentas que estão em constante atualização. Pode ser que quando vocês estejam vendo o vídeo já tenha alguma modificação, faz parte, a internet é assim, o Google é eficiente em relação a atualizações. Então muitas das coisas que talvez vocês estão vendo hoje na interface do Jamboard de vocês estão um pouco diferente do que está no vídeo, mas enfim, isso é o que nós temos em agosto de 2020, que é o momento atual. Lembrando que, mais uma vez, eu posso inserir imagens da mesma coisa, ou seja, eu vou fazer exatamente, deixa eu buscar aqui uma palavra sobre análise léxica. Perdão pela falta de acentos, mas o Google ignora isso numa busca, por exemplo. Então, pegar aqui, por exemplo, essa imagem que fala um pouco de análise léxica. Vou trazer para cá. Note que no iPad aqui já está aparecendo aqui exatamente a questão da movimentação da imagem, da seleção e tudo mais. Ou seja, esse movimento aqui dá uma visualização para o aluno aqui no iPad que o professor está fazendo aquela movimentação. Então, supondo que eu vou usar isso aqui como sendo, digamos assim, parte daquela explicação. E aí, como o professor poderia dar agora no frame 2, aluno A, ou seja, esse aluno aqui, por favor, faça a inserção de uma imagem que represente o protótipo de um compilador, por exemplo. Notem aqui na visualização, não está mais verde onde a parte 1, como se tivesse lá atrás um marco verde, quer dizer que o professor trocou de slide, ou seja, notem que se vocês estiverem no mesmo slide dos demais, nesse caso o professor, está no verde, o professor vai voltar para o 1 aqui no desktop. Notem que o slide 2 está preto e o outro lá ficou verde. Então, quer dizer, informa que não estão no mesmo slide, basicamente. Agora eu vou indo para o 1, perfeito. Eu venho para o 2 aqui, 2 no desktop também, slide em branco. E aí a função do aluno fazer a inserção exatamente de uma imagem. Então, eu vou pegar imagens, sei lá, buscar casa aqui que seja, o Google Fotos está buscando uma imagem. Então, seja, vamos colocar essa imagem aqui. Vamos dimensionar ela do tamanho necessário aqui, por exemplo. Fazer uma marcação de texto aqui, não quero assistência, eu quero pegar a caneta simples mesmo e destacar alguma coisa aqui, melhor usar uma marcação para o professor aqui, para marcar, por exemplo, que aqui é a parte que eu quero dar destaque naquela forma. Então note que lá para o professor vai aparecer exatamente aquela marcação. Note que usei a caneta e não o laser aqui no caso, e aí consequentemente isso aqui fica fixo. Ah, mas não era o que eu queria, desfaz e pronto. Automaticamente isso passa para todos. Então, toda edição que cada pessoa estiver participando ou executando aqui dentro vai refletir para todos. Um detalhe importante, isso não é um filme, não fica gravado, não tem como ter exatamente a evolução da construção de todo o Jamboard. Se eu fechar ele aqui agora, por exemplo, no desktop, fechei, e voltar para ele, ele vai abrir exatamente do ponto onde tinha parado. Mas eu não consigo ver exatamente uma linha do tempo da construção do mesmo. Eu apenas consigo ver o status atual que ele está. Notem que se eu voltar para ele, eu não consigo nem desfazer o que eu tinha feito antes. Ou seja, está em branco essa opção aqui, ou seja, eu não consigo refazer ou desfazer coisas que já foram feitas na edição anterior. Então, o cuidado da escrita é isso. Mas o mais importante, pessoal, pro Jamboard, na verdade, a ideia principal dele é que ele não substitua os slides da sala. Os slides que o professor utiliza para passar a sua documentação, as ementas, o material de apoio, enfim, as próprias aulas, continuam. A ideia do Jamboard é pegar partes dos slides ou partes complementares, por exemplo. Vamos supor aqui que eu tivesse numa aula de português de ensino, pegar aqui, caça-palavra, de ensino na primeira, segunda série aqui, por exemplo, ó, botei caca-palavra e o Google entendeu também. Deixa eu tentar achar um caça-palavrazinho rápido aqui. Pode ser esse aqui. Fechando, diminui o teclado, ok? Então seja, vou redimensionar aqui no caso palavras. Nota que isso aqui não está necessariamente em português, né? Mas só para mostrar. Então, por exemplo, que o professor deixasse assim agora, aluno 1, você é responsável por marcar com a cor azul, por exemplo, uma palavra. E aí o aluno teria que encontrar aqui a palavra, por exemplo, poupe. Deixa eu desfazer, que não foi exatamente, vou usar o marca-texto aqui, que fica um pouco mais fácil por ser um pouco maior.
Aí, Pope. E aí o próximo aluno, por exemplo, tem que marcar com a cor verde. Então, ou seja, vamos fazendo paralelamente, cada um à sua vez, exatamente a marcação das palavras correspondentes a isso. Então, ou seja, isso vai acontecendo lá para o professor, vamos botar no desktop aqui que eu podia ter posto aqui antes, ou seja, acontecendo exatamente a edição. O próximo aluno, agora em vermelho, vai ter que achar uma palavra, por exemplo, enfim, não estou achando nenhuma palavra aqui de antemão aqui no caso. Vamos dizer que Sila fosse uma palavra aqui especificamente. Então, ou seja, está marcando. Note que essa caneta aqui, quanto mais passa, mais forte fica. Então, obviamente, não seria o ideal fazer tanto reforço aqui no caso para esse tipo de questão. Mas, enfim, a ideia principal eu gostaria que vocês tivessem entendido, que é basicamente mostrar que a edição colaborativa acontece em tempo real. Tudo que um faz no iPad, o outro vai verificar no computador. Se um aluno estiver no smartphone, mesma coisa. Independente do dispositivo, tablet, smartphone ou computador, ou notebook, todos estão no Jamboard ao mesmo tempo, todos que têm poder de edição podem fazer exatamente o que bem entender. Se vocês forem aqui no computador, no menu compartilhar, carregando, e eu vou dizer agora que aquele aluno não é mais editor e sim leitor, ou seja, vamos supor que o professor entendeu que ele fez o que tinha que fazer agora no mais e salvar, note o que vai acontecer. A permissão foi atualizada e veio um aviso para o aluno, ó, você perdeu, as suas modificações agora podem ser perdidas, ou seja, você não tem mais permissão para editar esse gem. Então, ou seja, ele pede para recarregar, porque, enfim, mudou os direitos. Mudou aqui, notem que na barra agora só apareceu um olho e não apareceu mais os botões de editar e tal. Ou seja, eu posso querer fazer o que eu bem quiser aqui dentro, não consigo. E aqui embaixo aparece a mensagem em inglês porque é a configuração do meu iPad. Deixa eu ver se aparece de novo no caso. Mas enfim, a mensagem dizia, você não tem acesso, você só pode visualizar o que o professor faz. E com acesso de visualização, automaticamente, vamos pegar aqui no mesmo frame aqui, por exemplo, o professor coloca uma nota adesiva aqui dizendo qualquer coisa aqui, por exemplo, casa, cancela e faz a movimentação aqui para uma ponta, o aluno está conseguindo ver, ele só não consegue interagir nesse caso aqui porque, enfim, está proibido. Aqui apareceu de novo. Você só pode visualizar, contacte o dono do gem, ou seja, o proprietário do gem, para solicitar acesso. Então, ou seja, o aluno teria que falar com o professor, deixa eu escrever aqui para participar, que eu quero lá na matriz, por exemplo, achei mais uma palavra. Então o professor pode ir controlando pelo menu compartilhar em relação a isso. Toda movimentação, toda modificação que cada um fizer que tiver acesso vai ficando exatamente na versão final. Eu não consigo ter cópias parciais. Claro que o professor pode, a partir desse menu de mais ações, quando achou que ficou legal o gem, salvar para guardar aquele registro, por exemplo, para evitar que outras pessoas que tenham direito façam modificações e ele perca exatamente o que foi feito provisoriamente. Então, resumindo, o gem não é, o Jamboard no caso, não é para substituir os slides de uma aula. Ele é para complementar. Imaginem como sendo o gem um quadro, onde, por exemplo, um professor durante uma aula de 2 a 3 horas, por exemplo, ele apaga 3, 4 vezes o quadro, por exemplo, então ele teria o primeiro quadro, o segundo quadro já pré-editado aqui especificamente, e aí, consequentemente, a partir da sequência da aula, da forma como ele vai participando, vai dando seus detalhes, ele vai usando o gem, então, para complementar. Então, esse é o princípio ideal, digamos, do Google Jamboard. Dito isso, espero que essa lição, essa dica que nós estamos passando aqui seja relevante para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.